Seja bem-vindo ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus. E hoje estamos começando a segunda temporada. Então, se você chegou até aqui, meus parabéns, terminou a primeira temporada, terminou a Torá, os 5 primeiros livros, e hoje vamos enfrentar o livro de Josué, que para muitas pessoas é bem desconfortável. Afinal de contas, temos um tanto de genocídio, né, matança em massa, assassinatos de muitos de povos, né, mulheres, crianças e, para horror de muitos, animais também. Então, alguns têm dificuldades enormes com esse livro, que não são exatamente histórias animadoras para você ouvir antes de dormir. Mas, ao mesmo tempo, nós vimos nos livros até aqui, vimos em Êxodo, que Deus é um Deus que mostra generosidade em até 1000 gerações, enquanto cobra contas, né, até a terceira geração, 1000 a 3. Não dá para a gente jogar isso fora. Então, como colocar esse Deus diante de um livro que eu não consigo, para a maioria das pessoas, né, que é difícil de interpretar, que eu não consigo interpretar direito, que deixa tanta gente desconfortável. E precisamos admitir, né, tem muita gente sincera aí, muita gente boa, que acha o que tem aqui injustificável. Se você pega os ateus, então, acham o fim do mundo, né? Como que pode? Essa é a prova de que ou a Bíblia está errada ou Deus não é bom. Um Deus bom, isso, seu livro inspirado ao mesmo tempo, o livro de Josué, não podem coexistir na mesma lógica, né? Incoerente. Bem, mais um motivo, então, para não pular. Embora o Marty, né, da onde a gente pega o conteúdo, né, boa parte, lá do Bema original, ele diz que é o livro mais difícil para ele das escrituras. Para mim, confesso que não é. Eu vou explicar por quê mais na frente. De qualquer forma, um bom motivo para nós não pularmos e enfrentarmos, né, esse livro, embora vamos trazer algumas provocações e talvez você não fique completamente em paz com as soluções que vamos discutir aqui, a não ser que você já esteja em paz, né? Nesse caso, você vai continuar em paz. De qualquer forma, como sempre, é bom pensar e é bom provocar, e esse é o objetivo do nosso papo e do nosso podcast. Vamos lá. Você sabia, querida, que de uma perspectiva acadêmica, né, dos estudiosos, principalmente da linha minimalista, eles argumentam, eles defendem que a conquista de Canaã, que está no livro de Josué, nunca aconteceu. É mesmo? Nunca aconteceu. O quê? Nunca aconteceu? O argumento é de que não há qualquer evidência arqueológica dessa conquista. E não há mesmo. Não há nenhum resquício, não há nada. Uau! Não há nada. Embora, não sei se você já viu, eu já vi, o History Channel tenha um episódio bem interessante sobre a conquista de Jericó, que ele baseia completamente na Bíblia, né, e algumas opiniões sobre a cultura da época, porque não pode basear na arqueologia, afinal de contas não há. Embora o History Channel também não seja a melhor fonte de rigor acadêmico também. De qualquer forma, é divertido assistir o episódio. Então, aquele pessoal que fica cavando lá na terra de Canaã, lá em torno de Israel, nunca encontrou nada desse período, né? Nem nos registros católicos, né, históricos, que são muito abrangentes, você encontra registros arqueológicos desse período. Então, você tem essa linha minimalista que diz que nunca aconteceu. E, ao mesmo tempo, existe um gênero literário que descreve, que conta conquistas militares, né? Como os povos antigos contavam as conquistas militares. Eles eram registrados o que se chamam de estelas, ou steles, né? Dependendo aí da língua que você usa, que são pedras, né? Grandes pedras, monumentos em pedra, com descrições, né? Com ilustrações ou com palavras que descrevem essas batalhas, essas conquistas. Você quer imaginar isso? Não precisa imaginar, você pode procurar Stella ou Stele, colocar no seu Google Imagens aí e vai aparecer um monte de imagem de mulheres chamadas Estelas, mas além disso, se você andar um pouquinho para baixo, você vai ver essas pedras
com inscrições nessas pedras aí, que são esses monumentos, não são registrados esses momentos, essas conquistas históricas. É uma pedra com uma história registrada. Né? Também é considerado um gênero que conta como tal rei estrangeiro fez a conquista, como ele conquistou tal povo, como ele realizou tal feito histórico. E quem é que registra, quem é que constrói, que esculpe esse monumento, quem que conta essa história? É quem perde? Não, né? Quem ganha, né? Quem ganha, quem vence, que tem o direito de contar a história. Tem uma estela do rei Senaqueribe contando a vitória lá dos assírios sobre Israel no tempo do rei Ezequias. E ele conta como manteve o rei Ezequias preso como um pássaro numa gaiola. E essa estela conta aí, né, das conquistas dele, mas no fim das contas ele não conquistou Jerusalém, precisou voltar com o rabo entre as pernas, né, se o livro de Reis, se o registro estiver correto, né, porque uma grande praga dizimou o exército dele. Mas ele fez lá o stele dele, contando a história, né, do ponto de vista do conquistador. Afinal de contas, no sentido, Ezequias ficou mesmo sob cerco, né, e preso. No fim, ele teve que voltar para casa sem completar a conquista. Mas o stele está lá, bonitão. Em outro stele, né, egípcio, o faraó derrota um exército hitita e ele derrota sozinho, ele fica lá resistindo contra o exército hitita por um bom tempo, o próprio faraó com sua própria mão na espada, até que o exército egípcio chega e eles conseguem completar a vitória. Né? Então é um gênero literário que dá uma enriquecida, né, na narrativa, na descrição, gênero de conquista escrito por vencedores. E alguns desses estudiosos podem argumentar que isso se parece com a narrativa de Josué. Será que Josué estaria fazendo isso? Né? Mas não vamos nos apressar nas conclusões. Afinal, também não vamos encarar essa questão somente pelo aspecto literário, somente pela exegese. O que a gente faz aqui também é a exegese do texto, que é colocar algum aspecto externo para nos ajudar a interpretar. Afinal de contas, essa lente mais judaica, mais tradicional, é isso, né? Você trazer um aspecto externo para ajudar a interpretar o texto, que vai além da exegese, que é usar o próprio texto. Vamos considerar essas questões que vão além do fato da conquista ter acontecido desse jeito ou não ter acontecido desse jeito, ou se o livro foi escrito em gênero alegórico, literário, de narrativa de conquista ou não, e vamos continuar remando. Afinal de contas, a questão que permanece esse é um livro, é um texto inspirado por Deus, que consta na narrativa bíblica, então nós precisamos encará-lo. Vamos primeiro olhar para o que Deus diz e para o que Deus não diz. Então tem um monte de coisa que Deus diz aqui. E um monte de outras palavras que o texto fala. Josué disse que Deus disse, mas não são palavras diretamente ditas por Deus. Sempre que você lê no livro de Josué, assim, tem muitos parágrafos que começam assim. E disse o Senhor a Josué. E aí fala o que disse o Senhor a Josué. Acontece que foi Josué que repassou essa informação, né? E ele não era profeta e nem falava com Deus face a face. Então, são elementos que Josué disse que Deus disse. Então, quando a gente lê, a gente assume, ora, Deus deve ter dito isso, né? Afinal de contas, está escrito aqui. A questão é que o narrador do livro não tem problema algum em assumir quando Deus diz algo diretamente, que foi o que aconteceu no caso das orientações de Jericó. Né? Parece lá o representante de Deus e ele traz as orientações diretamente. Né? Então, será que nós devemos assumir que Deus disse tudo o que Josué disse que ele disse? Estranho, né? Você pode estar pensando, eu não acredito que eu estou ouvindo isso de um podcast bíblico. Bem, talvez, e o que a gente está fazendo aqui é provocar. Só talvez a gente não deva assumir isso. É uma questão para a gente, uma pergunta para a gente colocar e meditar sobre ela de qualquer maneira. Né? Afinal de contas, só há um lugar onde Deus fala diretamente. E ele está falando a respeito da conquista de Jericó, nesse livro. Né?
aonde tem aquele princípio dos primeiros frutos, das primícias que deveriam ser dedicadas a Deus. E Jericó é a primeira cidade ali na terra de Canaã. Então ali Deus fala, eu quero tudo, é tudo meu. Então, em Jericó, como em alguns outros lugares específicos, eles entram e eles matam tudo, né? As pessoas, animais, tudo, não sobra nada. Né? Eles têm essas instruções, recebem instruções diretas do que fazer com a cidade de Jericó. Em Jericó não haveria pilhagem, não haveria recompensa, eles não iam ganhar escravos, não iam ganhar animais, nada. Tudo seria consagrado. Assim, consagrado? Forma estranha de falar, né? Consagrado. O que seria consagrado? Né? Em algumas traduções é até interessante, que você ouve a palavra destrua, né? Destrua tudo. Na verdade, quer dizer consagrado. A NVI já traz a palavra consagrado mesmo, né? Para Jericó. Então, naquele mundo, né? Naquele momento, você poderia consagrar algo a Deus. Você poderia levar algo até o templo, deixar lá como consagrado. Né? Você poderia levar, por exemplo, uma cabra, né, um bode, consagrar a Deus, bode sem defeito, consagrar. Ou, eventualmente, né, tem lá no Levítico, até redimir algo, né, você pagava e redimia algo, em vez de ser deixado no templo. Mas se fosse algo impuro, a única forma era de destruir isso. Né? Então, a cabra poderia ser entregue no templo, mas a mula, que é um animal impuro, né, teria que quebrar o pescoço da mula, deveria ser destruído, não poderia ser entregue no templo. No caso dos pagãos, ali, né, naqueles povos, eles seriam classificados como impuros ali. Então, de forma que consagrar, naquele caso de Jericó, seria destruir tudo. Então, Deus fala, primeira cidade, consagrada, tudo é para ser tudo destruído. Então, em Jericó 6:21, o que a gente lê? Consagraram a cidade ao Senhor, destruindo ao fio da espada homens, mulheres, jovens, velhos, bois, ovelhas e jumentos, todos os seres vivos que nela havia. Muito bem. Todos os seres vivos foram, então, consagrados. Claro que no futuro, essa ideia de todos os pagãos serem impuros será eventualmente revista. Ufa, ainda bem. Né? Mas, de qualquer forma, se a gente olhar para isso hoje, né, eu estou gravando isso em 2021, não sei quando é que você vai estar ouvindo isso, nós estamos em 2021 agora, é impossível você voltar para antes de 1000, antes de Cristo, e tentar impor a nossa moral, a nossa ética, a nossa filosofia atual ao que eles entendiam, né? Deus trabalha dentro da nossa cultura, da cultura em que vivemos e da cultura em que eles viviam. E a linguagem que eles conheciam e que eles estavam acostumados era a linguagem da guerra, né? De conquistar e de ser conquistado. A gente vai ver no próximo papo, né? Uma daquelas cidades, eles sofriam cerco, né? Eram atacadas em média mais ou menos a cada 80 anos. Ou seja, no tempo de vida de alguém, a chance de você passar por um cerco era altíssima, de eventualmente ser conquistado. Né? Deus fala essa linguagem, né, com eles. Melhor, né? Uma forma melhor de colocar isso é: Deus está disposto a encontrar a humanidade aonde ela está, no ponto em que ela se encontra, e ajudá-la a se mover adiante. Então, um outro ponto aqui para nós focarmos é: Josué se parece com os comandantes pagãos em determinados momentos, em como eles se comportavam nas conquistas. Mas se vê Josué pendurando, por exemplo, os líderes, empalando os líderes dos povos conquistados, os reis, fora das cidades. Que era o que os generais faziam para mandar uma mensagem para os povos. Ao mesmo tempo, Josué se comporta diferente de como os líderes se comportavam. Por exemplo, ele não faz graça com os povos conquistados, ele não tira onda com eles, ele não zomba, não é ao contrário do que Senaqueribe fez com Ezequias, que era um costume bem comum, aliás. Né? Era esperado que fosse assim, mas ele não faz isso. Outra curiosidade, ele empala os reis conquistados fora das cidades. Mas antes do pôr do sol, ele tira os corpos dali e dispõe dos corpos como a Torá manda. Né? Então, ao mesmo tempo que ele tem alguns elementos parecidos com os reis pagãos, outros, você vê um comandante que
que observa, por exemplo, a Torá. Então, era um comandante com um coração muito diferente dos outros conquistadores da época, muito mais suave. Aí você vai falar, suave? Eu lembro do livro de Josué. Ele chega e passa a foice em todo mundo. Como é que é suave? Pensa bem. Pensa, por exemplo, nos gibeonitas, que está no capítulo 9. Os gibeonitas vão lá, encontram os israelitas e simulam que são de muito longe. Eles simulam com roupas rasgadas, levam um monte de pão velho, e fingem que eles moravam muito longe, que vieram de uma terra muito distante, e fazem um acordo com Josué e com o povo de Israel e se tornam vassalos. Eles entram numa relação suzerano-vassalo com os israelitas. Só que esse acordo, que é firmado, mas ele é firmado com base em mentiras. Né? Eles mentiram para Israel e para a liderança. E os israelitas, depois de um tempo, encontram os gibeonitas, onde fica o maior povo, e descobrem o quê? Que eles foram enganados, né? Enganados, feitos de otários. Né? Você consegue imaginar um comandante poderoso com um exército por trás, descobrindo que foi feito de otário. O que esse comandante faria? Ele ia lá, Ia voar em cima dele. ia voar em cima, ia cortar a cabeça de todo mundo. Mas Josué não faz isso, não faz isso. Ele fala, não. A gente deu nossa palavra e a gente vai cumprir a nossa palavra porque a gente é assim. Se a gente falou, vai ser cumprido. E os gibeonitas ficam sob a proteção de Josué. E ficam sob a proteção por muito tempo. Né? Até no futuro, lá, o monte do templo que Davi compra, né, é de um descendente de gibeonitas. Né? E quando Saul trata mal os gibeonitas, Deus cobra contas dele, né, da família de Saul, dos descendentes. Né? Eles ficam realmente sob a proteção dos israelitas para sempre, né, enquanto aquela relação dura. Então, é um conquistador que age de forma bem diferente dos outros à sua volta. Né? No meio dessas conquistas, é curioso que você tem um foco desproporcional em histórias de redenção. Né? Então, por exemplo, aqui em Gênesis, em Josué 11, 16 ao 20, você pode ler, querido. Assim Josué conquistou toda aquela terra, a Serra Central, todo o Neguebe, toda a região de Gósen, Safelá, Arabá e os montes de Israel e suas planícies, desde o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, no sopé do monte Hermon. Ele capturou todos os seus reis e os matou. Josué guerreou contra todos esses reis por muito tempo. Com exceção dos heveus que viviam em Gibeon, nenhuma cidade fez a paz com os israelitas, que a todas conquistou em combate. Pois foi o próprio Senhor que lhes endureceu o coração para guerrearem contra Israel, para que ele os destruísse totalmente, exterminando-os sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Muito obrigado. Então, uma teoria aqui diz que havia um quiasma aqui em Josué 11, e o centro desse parágrafo, que é horrível, parágrafo horrível, né? Um monte de gente que... Mas o centro está lá no verso 19, né? Que diz assim, com exceção dos heveus que viviam em Gibeão, nenhuma cidade fez a paz com os israelitas, que a todas conquistou em combate. Quer dizer, se essa teoria estiver correta, a provocação é, será que os outros povos não estavam dispostos a fazer tratados de paz? Só os gibeonitas? Algo a se pensar também. E tem uma outra história, mais famosa ainda, né, de redenção, que é a história de quem? Raabe, né? Raabe. O que ela fez? Ela protegeu os dois espiões. Protegeu os espiões. Por causa disso, Eles conseguiram o que eles queriam, né? E aconteceu com ela? Ela foi considerada heroína. Foi. Ela e a família dela foi salva, né? E ela fez parte do povo de Israel. Exato. E está lá, na ascendência de Davi. Exato. E, obviamente, de Jesus. Não é? Outra história de redenção daqui. Então,
Para pensar um pouco mais, vamos falar aqui um pouco da cultura dos cananeus e dos amorreus. Para começar, você tinha os cultos da fertilidade, né? Os cultos a Astarote, deusa da fertilidade sexual, muito comuns. Então, naqueles eventos, né, e alguns eventos eram públicos, outros ali aconteciam no templo, atividades contínuas, as mulheres eventualmente submetiam à necessidade de participar desses cultos, imagina sociedades patriarcais, onde elas precisavam estar à disposição para as cerimônias de fertilidade. Você pode imaginar o que eram essas cerimônias de fertilidade. Você fala, não, mas isso era voluntário. Imagina para uma mulher que fosse tivesse órfã, né? No templo, né, onde recebiam alimento e cuidados, se elas não iriam submeter a todo o abuso sexual ali envolvido. Né? Tem outras histórias são contadas, de uma mulher com o marido que está grávida, mas se eles quisessem que o bebê nascesse com saúde, o marido teria que passar uma semana tendo intercurso sexual no templo, por exemplo, né? Fazia parte da forma de garantir a saúde da criança. Então, o que a gente hoje entende como abuso sexual era culturalmente aceito e incentivado, na verdade. Né? Mas isso é só um tempero. Para mim, o pior era da cultura ali dos amorreus, dos fenícios. Né? Você tinha estátuas, né, dos deuses que eram como fornalhas, né? Baal, Moloque. Então, era preciso ali, na adoração a esses deuses, você trazia os primeiros filhos. E esses primeiros filhos eram levados para essas estátuas, né? E essas estátuas tinham lá, elas estavam com os braços para frente, né, como para receber um bebê, né, com os braços estendidos, e na barriga, né, dessa estátua você tinha uma fornalha, né, uma fornalha acesa. Então, os bebês saíam os panos dos bebês, né, eles eram pousados nas mãos em brasa das estátuas, e para os sacerdotes era como quando ouviam os gritos dos bebês, imagina, né, assando ali nos braços, era como o sorriso de Baal, enquanto o bebê escorregava ali dos braços para as chamas, né, que ficavam na barriga da estátua. E isso era uma cerimônia comum, né, dos primeiros filhos. Você era devoto ali, você entregava seus primeiros filhos para serem sacrificados, assados, né, dessa forma. E isso não é historinha, né? Foram achados cemitérios em Canaã com dezenas de milhares de ossadas de crianças. Gerações e gerações e gerações de crianças sendo consumidas aí, né, sendo queimadas vivas nas chamas. E é super fácil você ter acesso à ilustração disso. Coloca Moloque no Google Imagens. Eu que não quero ver essas ilustrações. E aí você vai ver a estátua, várias ilustrações de estátua. Baal é mais difícil, porque Baal, como o nome foi até hoje, tem muitos outros significados, é mais difícil de achar a estátua. Mas Moloque você acha, e é a mesma coisa. É a estátua com a mão esticada e com uma churrasqueira na barriga. Né? Então, e aí é curioso, você tem, lá em Gênesis 15, olha só, o que diz lá em Gênesis 15, querida? Lá na época de Abraão. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda não atingiu a medida completa. Quer dizer, não era hora ainda de mexer com os amorreus, porque a maldade deles não havia atingido a medida completa. Isso foi há 450, 500 anos antes da conquista. Isso significa que Deus aguentou mais de 4 séculos, bem mais, ouvindo o choro, e não se engane aqui, de cada um desses bebês. Se você estivesse no lugar de Deus, quantos gritos infantis seriam bastante para você ia aguentar? 1.000, 10, 100, 10.000. E Deus decidiu não destruir os amorreus aqui. Decidiu que seria paciente. Nós vemos algumas situações como essa, de injustiça, né? Nós encontramos por aí e pensamos, Deus tem que fazer alguma coisa, e ele tem que fazer logo. Que absurdo, se é um Deus bom, ele ia fazer alguma coisa. Quanta maldade há no mundo.
Um Deus bom não permitiria isso acontecer. E aqui Deus finalmente faz algo. Josué entra lá e Deus fala: eu quero essa cultura completamente destruída. Eu quero a terra purgada dos amorreus. Limpe tudo, tudo. Mata tudo. Acabe com essa insanidade. E aí a gente olha para a conquista e pensa: como que um Deus bom vai matar um povo desse jeito, vai autorizar essa matança? Que genocídio! Olha que absurdo! Isso Deus nunca permitiria um negócio desse. Quando eu vejo esse tipo de coisa, eu só fico. O único consolo aqui é que é bom não estar no lugar de Deus para decidir essas coisas. A gente pensa, não, mas Deus poderia impedir de outras formas. Olha, vamos lembrar que o combinado é deixar cada um decidir como agir, né? O tal do livre-arbítrio. Deus não tem controle mental, assim, ele não faz isso. Não segura a mão de ninguém, não interrompe. Se pegar uma arma e decidir matar alguém, você vai fazer isso. Não vai ter controle mental. Então, nesse ponto, Deus finalmente autoriza uma faxina, um abuso absurdo, né? Sexual, de um lado, e um assassinato de crianças em série. E ainda bem que é ele, não sou eu. Será que eu não faria Nossa, eu não consigo imaginar que tipo de trabalho eu faria nessa situação. Ainda bem que eu não preciso tomar esse tipo de decisão. Mas ele, nesse momento, ele fala: acabou, chega, basta, basta. E vai ser desse jeito. Manda Josué fazer a conquista nesse padrão. Então, para pensar, né? Mudando um pouco o tom, senão a parte aqui já vai fugir Sim. daqui. Vamos para Josué 4, 1 a 3. Tem um aspecto interessante aqui. Memorial das 12 Pedras. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Leve-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Esses aí são pilares de testemunho. Não é? São diferentes das estelas, né, que tem coisas escritas. Nesse caso não tem nada escrito, tem nenhuma explicação. É só um símbolo. É um símbolo que ninguém que conheça a história vai entender nada, porque são 12 pedras empilhadas, que não foram empilhadas pela natureza, obviamente. Então, quem passar perto dele vai falar: por que isso aqui foi empilhado desse jeito? Eles sabem que tem uma história por trás daquilo. E a ideia é exatamente essa. Alguém que sabe qual é a história vai ver o pilar e vai lembrar da história. E alguém que não sabe vai ver o pilar e vai perguntar: que pilar é esse? Não é? E aí Josué explica qual é a ideia. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos lhes perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da Arca da Aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Muito bom. E a provocação aqui para nós é se a gente tem, por exemplo, alguns memoriais desses. A gente pode fazer um trabalho melhor de passar nossos marcos de fé para nossos filhos. Eu sei que eu posso fazer um trabalho bem melhor de passar isso para os nossos filhos. Então, você tem um objeto, um sino, uma bola velha, alguma coisa que alguém olha e fala: por que você tem isso pendurado aí? Porque tem uma história por trás disso, algo que não faz tanto sentido de estar ali, como 12 pedras em pé. Eu confesso que eu não tenho nada assim, mas eu me senti provocado para ter algo assim e ser um memorial, não é, da minha fé. Ensinos de Josué. E temos o último ponto para a gente terminar com uma nota positiva, né? É bom, né? É bom, né? Você pode ler, então, o capítulo 1 de Josué, querido? Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano
e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei, de meditar nelas dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Os preparativos para a conquista da terra. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Mas as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés, Josué disse: lembrem-se da ordem que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, quando o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu descanso e dar-lhes esta terra. As suas mulheres, seus filhos, todos os rebanhos poderão ficar na terra que Moisés lhes deu a leste do Jordão. Mas todos os homens de guerra, preparados para lutar, atravessaram a frente dos seus irmãos israelitas. Vocês os ajudarão até que o Senhor conceda um lugar de descanso para eles, como deu a vocês, e até que eles também tenham tomado posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Depois disso, vocês poderão voltar e ocupar a sua própria terra, que Moisés, servo do Senhor, lhes deu a leste do Jordão, na direção do nascer do sol. Então eles responderam a Josué: tudo que você nos ordenar, faremos, e aonde quer que nos enviarem, iremos. Assim como obedecemos totalmente a Moisés, também obedeceremos a você. Somente que o Senhor, o seu Deus, seja com você, como foi com Moisés. Todo aquele que se rebelar contra as suas instruções e não obedecer às suas ordens, seja o que for que você lhe ordenar, será morto. Somente seja forte e corajoso. E aí, tá forte e corajosa agora? Muito. Hazak Bahamatz, seja forte e corajoso. Esse capítulo de abertura de Josué é absolutamente brilhante. E especialmente por causa dessa reflexão. Hazak Bahamatz. Ele repete, né? Hazak Bahamatz, forte e corajoso. Primeiro Deus fala com Josué do que há adiante. Bora que dá, você consegue. Somente Hazak Bahamatz, seja forte e corajoso. Daí Josué se comunica com o povo e com seus. Bora que dá, vocês conseguem. Somente Hazak Bahamatz, sejam forte e corajoso. E no fim, o povo fala de volta para Josué, para o líder deles. Ele fala: estaremos com você, vamos obedecer às suas ordens, quem não fizer o que ordenar será morto. Somente Hazak Bahamatz, seja forte e corajoso. Quer dizer, primeiro Deus inspira Josué, seja forte e corajoso. Josué inspira o povo, guia o povo, seja forte e corajoso. E no fim o povo de volta para Josué, seja forte e corajoso. É um triângulo espiritual, um triângulo de encorajamento, né? E algo assim, ó, juntos podemos fazer isso. Agora, vamos voltar para a ideia de que a conquista pode ou não ter acontecido. O narrador pode estar usando o gênero literário para expressar algo. No caso disso ser verdade, uma das coisas que o narrador, inspirado por Deus, pode estar comunicando é que coisas incríveis, inacreditáveis são possíveis. Somente se formos todos juntos. Somente se ficarmos juntos, encorajando uns aos outros a Hazak Bahamatz. Sejam fortes e corajosos. Deus inspira, o líder guia o povo encoraja o líder,
e o líder não fica ressentido como povo, né? Moisés sofreu com isso, e quando o primeiro impulso de cada um, né, é pensar bem, é falar ao outro, seja forte e corajoso, e o povo falando, estamos contigo, Hazak Bahamatz, aí sim os milagres são possíveis e podem estar refletidos nessa narrativa, não é, de conquista. Com todo o apoio uns aos outros, Hazak Bahamatz. podemos superar qualquer obstáculo com essa atitude. Boa mensagem, né? Sim. Então, com Hazak Bahamatz, é o nosso próximo papo. Se quiser um pouquinho de discussão, fica um pouco mais. Se não, até lá. Hazak Bahamatz, viu, senhores? Nathalie, Hazak Bahamatz para você aí com sua ideia de fazer o... Eu nem falei, né? Nem falei, vamos falar agora, né? Nathalie com essa ideia de fazer um canal do YouTube. Opa! Canal do YouTube. Será que sai esse canal? Sai, com a Nathalie tudo sai. Se você estiver ouvindo isso no futuro, confere lá que pode estar lá, proposta e resposta de Deus. De repente, no futuro já tem até um link ali, né, no podcast pro canal, não é isso, Nathalie? Vamos ver. Quem sabe já aparece lá. Eu acho que eu posso fazer um encerramento também para esse, já que falassem que hoje o podcast, o episódio foi muito pesado e não vai ter discussão, não. Então, quando eu pensava, quando você falou, né, como pode e tal, não sei o que, eu fiquei pensando que o povo estava em guerra, é natural isso acontecer, não sei se é meu coração já acostumado em ver as coisas se destruindo, mas, de fato, pega bastante, né, quando você pensa todos esses rituais que tinha, né, de outros deuses, e você vê, né, que não foi uma resposta qualquer, né, de Deus a isso. Foi algo muito propício, digamos. Mas o que me chama a atenção é a atitude de Josué, de certa forma, né, que você falou. Hazak Bahamat. E para mim, Josué é um dos que mais compram a proposta de Deus, assim, né? Que mais, dentro de todos os personagens da Bíblia, para mim, particularmente, é o que vê assim, não, esse aí comprou a proposta de Deus e foi em frente, né? Foi em frente mesmo, né? Sem freio. Bonde sem freio. Para invadir a terra, né? E fazer a conquista. Embora essa provocação... Eu nunca tinha ouvido essa provocação, né? Da conquista ser como um gênero literário também, né? Que dá uma expandida. É algo para pensar. Né? Assim como lá em Gênesis, no comecinho, né? A parte poética de Gênesis. Isso... traz uma luz nova, né, sobre a leitura em Gênesis 1 e de 1 a 11, né, principalmente. Esse gênero literário também traz uma luz nova para uma passagem da Bíblia, no meu caso, né, pessoal, eu, Daniel, que me chama a atenção, que é a parte onde diz que o sol ficou parado, né, um dia inteiro. Todo o resto, você tem a atuação de Deus, né, a oportunidade, o momento certo de Deus fazer as coisas e tal, mas o sol fica parado. Tipo, astronomicamente, é um fenômeno complexo, né? Considerando que Deus trabalha usando as forças da natureza, né? Trabalhando pelas forças da natureza. E Josué ter elementos literários, né? Gêneros literários de conquista, isso pode fazer sentido para explicar essa passagem, né? Do sol ficar parado sobre Gibeão. E então, curioso, a se pensar. A se pensar. Eu vou perseguir mais aí essa linha, né, para entender. Acho que o único livro, né, eu já vi o Bema até todo o Antigo Testamento, né, então Novo, e não há outro livro onde isso se aplica dessa forma como Josué, né, de ser um gênero literário.
na interpretação do Bema original. É só aqui. Então, depois que ele falou, parece que algumas passagens do livro de Josué, isso parece encaixar. Eu nem quero dizer que é nem que não é, eu não tenho opinião formada sobre isso, mas eu gostei muito das provocações que foram feitas pelo Marty e que, nesse caso, eu estou trazendo para vocês aqui. Não sei, minhas convicções ainda não assentaram de um jeito ou de outro depois das provocações feitas pelo Marty, que eu estou trazendo. Afinal de contas, nosso objetivo aqui é o quê? É discutir, né? Discutir, questionar, né? Questionar. E isso traz um outro elemento. Às vezes a gente vê isso, eu vejo isso, eu fico muito empolgado de questionar, de provocar e de aprender mais sobre esses assuntos, né? De questionar minhas próprias convicções sobre algumas passagens. E isso ajuda meu entendimento a crescer. Mas algo que eu estou aprendendo com o tempo é que esse conteúdo aqui não é para todo mundo, né? É para quem gosta de questionar mesmo, de aprender nessa linha, né? De ir cutucando, de ir esticando, de modelando. Pensa numa massinha de modelar com elástico. Não é? Que você vai trabalhando, apertando, estica, quebra um pouquinho, amarra de novo. É isso que a gente está fazendo. A gente está se aproximando, não é imitando, mas se aproximando um pouquinho da forma mais oriental, mais judaica de encarar o texto. Eles têm essa forma, né, de lutar com o texto para ver o que parece, o que pinta. E não se acerta sempre. Mas você sempre cresce quando você luta com o texto, quando você aprende com ele, você aprende novas cores. Tem uma historinha clássica, né, que fala de dois judeus discutindo teologia, né, aspectos da Torá. Estão discordando, né, brigando lá sobre o aspecto da Torá. E aí Deus chega ali entre eles e fala, não, mas isso aqui, o que isso aqui quis dizer? Aí na hora que Deus vai falar, eles viram e falam, opa, peraí, ninguém te chamou na conversa, não. Deixa a gente continuar discutindo aqui. Porque a graça está em discutir. Essa é a brincadeira. A graça está em discutir. Não quero exatamente saber qual é a verdade absoluta. Quero discutir e aprender, crescer com isso e extrair aquele prazer, né? A graça de discutir com o texto, de lutar com o texto, de ver o que o texto vai revelar. E o livro de Josué, ele nos fornece bastante material para brigar com o texto. Esse é um texto inspirado, mas que traz elementos que, num primeiro olhar, não batem com outras partes, né? A forma agressiva que Deus trabalha, que Deus trata os povos, mas como ele aceita alguns dos estrangeiros no meio do povo, né? A conquista, os povos que são consagrados inteiros, mas tem a cultura do povo ali que tem essas barbaridades, e como é que Deus traz julgamento sobre esses povos. É um dos livros mais provocantes das Escrituras. Eu gosto muito desse livro, não fiquei tão incomodado quanto o Marty, né? Fica, tem um coração mais suave que o do David, também não fica, mas eu penso um pouco mais com o David, né? Essa é a linguagem daquela cultura, né? A linguagem de guerra. Esse povo foi escravo, né, um tempão no Egito, saiu de lá, está indo para uma outra terra, depois ficou 40 anos girando no deserto, teve que contornar os descendentes de Esaú, porque não era para brigar com eles, né, que eram primos, né? Aí entra na terra e Deus aproveita para trazer julgamento, né, para os povos que cometiam essas barbaridades, e é isso. E essa é a linguagem que se falava lá, essa é a cultura, né? Eu não fico tão desconfortável, mas eu fico um pouco, mas não tanto quanto o Marty. Muito bem, senhores. Então, com esses breves comentários, cumprimento-vos, que ficou até aqui conosco com o estômago mais ou menos embrulhado, talvez, mas com Mahatz Mahamas. Opa, errei. Hazak Bahamas. Tem um trava-língua, tem que ser forte e corajoso para lembrar o forte e corajoso. Então, se você foi Hazak Bahamas para chegar até aqui, espero vê-lo também forte e corajoso no nosso próximo papo ainda em Josué. Temos elementos muito interessantes sobre
a região de Canaã, né, e o livro de Josué no nosso próximo papo. Até lá, com mais propostas e respostas de Deus. As propostas de Deus aqui são um pouco incômodas, né? E as respostas é o que a gente luta para encontrar. Um abraço e até lá.